Olá, sou a coach Renise Gomes e hoje estou aqui com uma pessoa maravilhosa. É o Bruno Miranda e eu vou pedir para ele se apresentar para todos nós. Olá, Renise. É um prazer estar conversando aqui com você nesse bate-papo e muito obrigado pelo convite. E vou começar a me apresentar agora um pouco. Meu nome é Bruno Barros Miranda. Eu sou advogado e professor de pós-graduação em Direito Previdenciário, especialista em INSS. Eu estou há mais de 14 anos trabalhando especificamente em benefícios do INSS. O nosso escritório também está aberto há mais de 14 anos, chamado BBM Advocacia Previdenciária. E aí fazemos todos os benefícios voltados para o INSS. Temos hoje a nossa equipe que faz toda essa parte de benefícios do INSS, então a pensão por morte, auxílio-doença, que agora muitos chamam por auxílio-doença, mas a nova nomenclatura agora é benefício por incapacidade temporária. Existe daí aposentadoria por invalidez, que agora a nova nomenclatura também mudou, que é benefício por incapacidade permanente. Então, só essas as duas observações que mudaram o nome, embora no INSS, ainda na hora que entrar no site, ainda está o nome antigo, mas a gente já tem que falar dessa mudança que vai ter, que já teve. E fazemos também pensão por morte, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade rural, urbana. Então, todos os benefícios do INSS. E também temos outros escritórios parceiros que fazem também regime próprio, entre outras áreas do direito. Mas o nosso é especialista em INSS, Direito Previdenciário. Que bacana, Bruno. Quer dizer que você ainda conta com escritórios que são parceiros e que você pode acompanhar em quais partes? Temos trabalhista, civil, contrato, criminal. Então, tem uma vasta gama aí que o nosso escritório consegue atender os clientes que chegam até a gente aqui no escritório precisando de um advogado. Então, nós fazemos a nossa parte de especialidade e eu peguei alguns escritórios que eu conheço que também têm uma expertise e é bom no que fazem, e aí eu acabei fazendo essa parceria para que o cliente que chega aqui no escritório tenha sempre um advogado, ou da nossa equipe, ou um parceiro que seja bom naquilo, para ele ter um bom atendimento, um bom êxito no processo dele. Que bacana, Bruno. Então, na verdade, se a pessoa tem um problema jurídico, você consegue atender na maioria dos casos, né? Perfeito. Se não é uma coisa muito específica, sei lá, talvez marítimo, né? Uma coisa assim bem diferente. Isso mesmo. O restante, a pessoa tem um problema, ela procurando através do seu site. Fala para a gente, vou pedir a assessora para colocar aí embaixo, o seu site, o seu e-mail, por favor. Perfeito. O meu site é www.bbmadvocaciaprevidenciaria.com.br e o e-mail é bruno@bbmadvocaciaprevidenciaria.com.br. Muito bem, ótimo, né? Vai aparecer aí para todo mundo. Quem estiver nos assistindo, nos acompanhando, quem estiver com dúvida, pode escrevendo aí no chat, nós vamos responder o Bruno naquilo que é específico, eu naquilo que eu puder. Então, vamos. Então, assim, o nosso tema hoje é a questão de como passar na perícia, principalmente nos benefícios por incapacidade. Mas antes de falar
exatamente do nosso tema central, vamos conversar um pouquinho, né? Eu conheço o Bruno, porque o Bruno é uma pessoa que busca muito o desenvolvimento pessoal, além da grande competência que ele tem na parte jurídica, como advogado, como professor de pós-graduação, justamente nessa área previdenciária que ele conhece profundamente, né? Ele também busca o desenvolvimento, busca uma melhor liderança, porque ele tem uma equipe, um escritório grande, né? Todos os parceiros. E eu o conheci na SLAC, na Sociedade Latino-Americana, quando ele estava fazendo o coaching, né? Então, a gente fez uma parceria bem bacana, fizemos um trabalho juntos, né? Foi muito bom tudo isso que nós fizemos, né, Bruno? Perfeito, foi muito. Eu acho que isso é muito importante, né? Temos que sempre buscar ser melhor a cada dia, né? E aí, com o advogado, ele não pode ser mais só o advogado. Quando o escritório começa a crescer, ele vira mais um empresário com gestão de pessoas além do advogado. Então, se ele não souber adquirir mais qualidades, e acaba tendo problema. Então, eu estou sempre buscando novas qualificações, novos saber mais, né? Para que a gente seja melhor um dia após o outro. Exatamente, porque então, além de advogado, como o escritório cresceu, ele tem uma equipe grande, ele precisava treinar, aprender cada mais esse papel do empresário, né? E isso não é no banco da escola, que na escola a gente aprende a parte técnica, né, da profissão de cada um de nós, né? Então nós trabalhamos também junto com ele, né? Agora estou me lembrando, você até adquiriu um curso nosso de liderança, Sim, né? Que foi é muito bom. Inclusive, hoje, para gestor de um escritório, a coisa mais importante é a liderança, é saber a parte comportamental de cada um, né? E foi um divisor o curso seu que eu adquiri e fiz para melhorar o meu muito desenvolvimento com a legal. equipe A aqui. gente nem tinha pensado em falar disso, mas acabou surgindo nesse momento. Então, ele adquiriu Líderes de Sucesso, que fala de toda a parte de gestão de pessoas, fala da importância, tem uma parte até de liderança feminina, que eu fiz junto com a Raquel Soares. Então, bem bacana. E você pegou também o de Impulsione Sua Vida, que é a psicologia positiva, junto com o coach, né? Então, acho que tudo isso acaba ajudando. Mas vamos para o nosso tema principal. Bruno, nos explique nos detalhes. A gente tem pessoas, a gente não sabe quem está nos ouvindo, né? Como a gente está fazendo a transmissão pelo canal do YouTube, o YouTube tem isso. Ele não identifica as pessoas. A menos que você entre no chat e converse com a gente não sabe, só vê o número das pessoas que estão nos assistindo, né? A gente vai acompanhando. Então, podem ter advogados, ou podem ter pessoas que não entendem absolutamente nada, podem ter pessoas que têm dúvidas exatamente sobre isso, que querem se aposentar, então tem de tudo. Então, eu vou pedir para você explicar da forma mais simples, né? E o mais detalhado, tudo que você puder, como passar na perícia, no caso, nos benefícios por incapacidade. Perfeito. O que eu tenho visto, o que eu falo, a maioria das pessoas, eu tenho visto nesse mais de 14 anos aí advogando nisso, eu tenho visto o seguinte: pessoas com pouca documentação comprovando a sua doença incapacitante, porque não basta estar apenas doente. Você precisa comprovar que você está incapaz para o seu trabalho específico que você está registrado ou contribuindo com o INSS. Então, o primeiro ponto importante é ter bons relatórios médicos, constando qual é a CID, como está fazendo o tratamento, quais os remédios ingeridos nesse tratamento e se está incapaz ou não para aquele tipo de trabalho que ele exercia ou ela exercia.
Isso é um relatório que é muito importante ter do médico. Outro documento importante é pegar uma cópia do prontuário médico seu no hospital para juntar no seu requerimento. E também exames complementares. O que são isso? Exames complementares pode ser raio-x. O problema que nós temos, principalmente em ortopédicos, quem tem problema de coluna, problema de joelho, eles, raio-x, quando a pessoa passa pelo SUS, geralmente dá raio-x apenas. E o raio-x, o que eu tenho visto, eu não sou médico, mas a gente vai criando essa bagagem no dia a dia, e inclusive os médicos vão explicando. Eu tenho alguns 3 médicos amigos que me tornaram amigos e que me ajudam a avaliar algum caso que eu tenho dúvida, porque o advogado entende da legislação e a gente precisa de um bom médico também nos orientando qual o melhor exame fazer naquele caso. E aí eu vejo aqui muitas pessoas vindo com raio-x e ela tem um problema de hérnia, por exemplo, de disco na coluna. Esse raio-x não vai comprovar o estado que está a hérnia na coluna. Então, ele precisa de uma ressonância magnética, por exemplo. Então, exames é um ponto muito importante que o advogado deve analisar. Inclusive, nós começamos aqui do escritório a fazer parcerias com outros escritórios de advocacia que não gostavam de fazer o benefício por incapacidade ou perdiam muito, entrava e perdia. E aí, após que eu participei em um grupo de São Paulo de advogados, o professor sempre citava o meu nome, dizendo que nós aqui do interior, nós fizemos um levantamento que eu tenho, a equipe nosso, escritório, mais de 93,4% de ganho nos processos. Que maravilhoso, Bruno. Nossa, então, eu me lembro quando a gente é um percentual muito alto, isso mostra a seriedade, a dedicação, o comprometimento, né? E a competência sua enquanto gestor do escritório e da sua equipe, né? Então, isso é que é importante. Você procurar um advogado competente na região que você tiver, ou procurar o Bruno, porque o Bruno ele consegue, eu sei porque nós trabalhamos juntos, ele consegue atender o Brasil todo. Porque hoje em dia, com as questões, com o online, né? Desde que você encaminhe, faça todo, ele consegue te orientar mesmo à distância, não é assim? Sim, inclusive esses escritórios, a gente está com mais de 10 cidades diferentes em 4 estados diferentes, que eu me lembro agora. Tem Rio de Janeiro, tem Manaus, Minas e Bahia. Então, são advogados que têm o cliente no escritório, não gosta de fazer ou perde muitos processos, acabam fazendo uma parceria com o meu escritório e aí eles pegam toda a documentação, escaneiam da forma correta, manda que isso o segurado pode fazer também hoje, né? Hoje existe lan house, existe muitos lugares que você pode ir digitalizar toda a documentação, mandar por e-mail, a gente fazer avaliação, fazer distribuição no Brasil inteiro. Então, hoje não tem mais barreiras para a gente atender. E isso eu acho que é muito importante falar para todos que estão ouvindo a importância de contratar um advogado de sua confiança que seja especialista em direito previdenciário. Porque às vezes tem muitos advogados que fazem várias áreas e acabam não se especializando naquela área. E às vezes pega o trabalho, por não ter essa especialidade, acaba não sabendo como fazer o processo de forma correta para ter mais chance de ganhar o processo. Então, exato. isso que a gente faz.
E isso é fundamental, né, Bruno? Porque eu digo, no mundo de hoje, outro dia, numa conversa até eu estava falando sobre isso, a gente aprende que tudo tem que ser profissional mesmo. E as especializações vêm, e lógico que uma pessoa que conhece o detalhe vai favorecer o cliente, é o benefício todo do bem comum. A gente pensa no INSS, pensa no país, mas uma questão de ser justa com aquela pessoa, com aquela necessidade tanto daquele empregado quanto da família daquele empregado, tanta gente envolvida, né? Sim, Então, procurar um profissional especialista, né, da sua confiança, ou procurar o Bruno, já que ele pode atender em todo lugar, da forma que seja melhor e que você esteja bem orientado, porque ninguém vai pedir um benefício por incapacidade porque quer, porque gosta, ou porque quer se encostar, está com preguiça, porque não vai conseguir, né? Então, se a pessoa perfeito. tem a doença, ela realmente ela precisa, é o que o Bruno falou, como é? Que tem um ditado que fala: não basta ser honesto, tem que provar que é honesto, não é isso? Sim, Então, não basta estar doente, tem que provar que está doente. Então, esses exames que ele mostrou, que são de acordo com a necessidade da doença, que sejam visíveis, os laudos do médico, não é isso, Bruno? e provar que está incapaz para o trabalho. Eu vejo que eu comecei a ver que tem muitas pessoas que perdem o processo, não é nem porque ela não está incapaz, é às vezes porque ela não conseguiu demonstrar com bons exames aquele grau de incapacidade, o grau que está a doença. Por isso que é muito importante ter um médico também especialista de confiança que possa ajudar essa pessoa a fazer qual exame. Eu costumo falar, fala para o seu médico qual é o melhor exame que ele indica para comprovar o seu estado de incapacidade atual. Qual é o melhor? Eu acho que vale a pena a pessoa investir, porque às vezes a pessoa vem e fala, eu não tenho dinheiro. E eu falo, dinheiro é uma questão de prioridade. Sim. E aí não adianta ela falar, ela trabalhou 10, 20, 30 anos, quase a vida toda em alguns casos. E aí, se ela não fizer uma coisa bem feita agora, ela pode perder o seu Tudo processo isso. e perder o seu direito de um afastamento ou até mesmo de uma aposentadoria. Então, por isso é importante investir, eu falo, é um investimento, fazer um bom exame. Eu penso o seguinte, às vezes eu vejo o médico dando tratamento, não entrando em outra seara, mas o médico fazendo um tratamento com raio-x que não comprova nada. O raio-x, em alguns casos, ele sim é importante, principalmente quando teve fratura do osso, é o raio-x que vai demonstrar isso. Eu falo, então, é muito importante você fazer o exame correto, porque primeiro você já vai saber o que você tem realmente para poder fazer um tratamento adequado. Sim. Independente se vai ganhar ou não o processo, eu já falo que seria o primeiro ponto importante a fazer um exame é que a pessoa vai conseguir fazer um bom tratamento ou até buscar uma melhora. Se souber o que ela tem, vai passar o tratamento correto, ela pode ficar boa daqui 2 anos, 3 anos e voltar até a trabalhar. Isso. Bacana. Não precisa nem aposentar no momento, vai É, aposentar normalmente mais para frente. e aí, quando faz o exame correto, se der que está muito grave, a chance é maior para a aposentadoria, para conseguir agora o benefício de auxílio por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, é muito importante. Eu vejo que a maioria das pessoas, até os que perdem, os advogados chegaram a mandar, esses que a gente tem parceria, mandava alguns casos, mas o que a maioria que não é especialista às vezes faz? Ele pega a documentação que o cliente trouxe e junta no processo da entrada. E aí a diferença de você não fazer isso é pegar Uhum. a documentação certa, exames bons, relatórios bem feitos, e aí sim eu dou entrada no INSS. Ou se o INSS negou,
eu entro na justiça já com toda a documentação certa, por isso que aumenta a chance dos ganhos no processo, e por isso que eu acho que a gente tem um percentual tão grande Tão alto, né? é, Eu te em que a cortei gente na hora que você ganha. estava falando do percentual. Você falou, então, ele estava 93 e depois até subiu, aí eu, na hora, te Depois cortei. subiu para 94,3. Nossa, Então, a gente está fazendo mensal essa apuração de qual percentual que a gente tem de ganho nos processos. Então, isso é muito importante, ter bons exames, ter bons relatórios. Eu, inclusive, a maioria das pessoas vem com doenças incapacitantes, ortopedia, coluna, joelho, coluna lombar, ou psiquiátrico, que está tendo bastante, né? Ainda mais agora, na pandemia, que né? eu acho que vai aumentar muito, Infelizmente. e neuro, que também tem bastante. Mas o que mais tem é ortopédico e psiquiatra. E aí, o que que eu fiz? Eu consegui alguns médicos aqui que são ortopedistas, psiquiatras, e eu tenho médico do trabalho também. E aí, se o cliente falar, porque às vezes o cliente fala, ó, meu médico não adianta, eu converso com ele, ele não dá o relatório, eu falo com ele, ele não dá o exame, e aí eu tenho a possibilidade de falar, ó, eu tenho um médico aqui também que pode fazer uma avaliação, pode pedir os exames, e aí a gente vai buscar a verdade, porque não adianta eu entrar com o processo só falando e não provando nada. E aí, quando eu tenho um médico junto, ajudando a elaborar, a fazer os exames corretos, melhora essa chance. Então, acho que muito importante. A pessoa que está nos ouvindo agora, se o seu médico, uma que é obrigação do médico e dever dele conceder o relatório médico para todos os pacientes. Ele não pode falar, não, não vou dar o relatório. Está no Código de Ética Médica que ele é obrigado a fornecer relatórios, atestados, tudo. Então, isso é muito importante já falar para o médico que é obrigação dele dar o relatório. Mas a maioria até concede, mas alguns não concedem. E aí você explica que é obrigação, está no Código de A Ética Médica, necessidade dele a devido à necessidade doença, sua. Você não está né? pedindo uma esmola lá, você só está querendo comprovar um problema que você tem e você não consegue trabalhar devido a essa doença. E aí você precisa comprovar isso. Então, explicar isso para o médico. Mas se mesmo assim o médico falar, não, não vou fazer, eu geralmente tenho duas opções. Uma, se for pelo SUS, eu peço para procurar a secretária da saúde para fazer essa reclamação do que está acontecendo, porque o que mais acontece é com os médicos do SUS, o médico particular ou o médico, dependendo de qual convênio, eles fazem uns pedidos de exames, fazem um bom relatório. Agora, a maioria dos problemas que a gente tem é com o médico do SUS. Então, pode abrir essa reclamação com a secretária da saúde ou com o secretário da saúde para ver se resolve, ou ele buscar um outro médico que consiga fazer isso, porque eu acho que é um investimento de Sim. primeiro, então, ele ver o que ele tem realmente para fazer um bom tratamento e até buscar a cura se tiver, e outro ele vai ter os comprovantes que deixam claro que ele está incapaz para o trabalho. Então, eu acho que isso é uma das coisas essenciais para ganhar o processo e conseguir o afastamento. Não adianta pegar só um relatório e ir lá fazer perícia. Vai negar. O Sim. INSS já nega por si. Eles possuem, inclusive tem um sistema no INSS que os médicos têm, eles fizeram um estudo uma época, cada doença uma quantidade de tempo de afastamento. É um absurdo isso, porque cada pessoa demora um tempo para curar
Sim, determinada doença. Não é todo mundo igual, não é não uma é máquina padrão, né? padrão. Tem uns que demoram, sei lá, 1 ano, tem uns que demoram 5 e tem uns que ao longo da vida não conseguem recuperar a capacidade. Só que eles fizeram isso e aí o médico, quando chega nessa determinada data, o médico perito do INSS não, se ele for contra o sistema dele, ele tem que entrar em 5, 6, 8 telas e comprovar o porquê ele Ah, está afastando essa entendi. pessoa por mais Fora tempo. desse. Ah, entendi. E aí a pessoa, esse médico tem 30 pessoas, 50 para passar na É, perícia, você é, acha que ele é, vai entrar em 8, 10 telas é. para ficar fundamentando? Até Eles pelo negam. tempo dele, pela pressão que ele sofre no É, trabalho, né? A gente até compreende. e aí, então, fazendo bem feito, aumenta a chance de ganhar no INSS. Agora, caso negar, na justiça, se tiver tudo bem feito, a chance é muito grande de conseguir o benefício. Então, acho que esse é o principal, sei lá se a gente pode chamar de pulo do gato, igual alguns falam, né? Eu acho que o Entrar principal bem documentado, comprovando, mostrando que realmente está doente, né? Ô, Bruno, eu não entendo bem, né? Eu sou psicóloga, sou assistente social, minha área é outra. Mas eu vou te perguntar para quem está nos ouvindo entender bem. Então, vamos dizer, se a pessoa estiver trabalhando, mas ela está com esse problema, está ali se arrastando. Se a pessoa tiver de licença pelo INSS, exatamente por conta desse problema. Então, ou até, não sei, aí é uma pergunta. Se a pessoa estiver trabalhando, se a pessoa estiver licenciada pelo INSS, ou se a pessoa estiver desempregada no momento, em qualquer um desses casos, ela pode passar na perícia e pedir o benefício por incapacidade? show de bola, muito boa essa pergunta. Se a pessoa está trabalhando, ela pode requerer, porque o INSS, eu costumo falar que é como se fosse um seguro de um carro. Uhum. Se você está contribuindo e acontece alguma coisa, você tem o direito. É claro que existe alguns requisitos diferentes, que nem para você conseguir um benefício por incapacidade, você precisa ter 12 meses pagos. Se for acidente de trabalho, você não exige essa, chama de carência. Carência é tempo pago em dia. Então, se for acidente de trabalho, basta estar trabalhando um dia que a pessoa sofreu esse acidente, ela vai ter direito. Se ela tem uma doença que gerou uma incapacidade, ela precisa ter 12, que não tem nexo nenhum do trabalho. Mas tem algumas exceções que ela já cumpriu os 12 lá atrás e hoje ela contribui com 6, ela já está, já completa essa carência que exige para o afastamento. Então, tem vários casos que deve ser analisado cada caso. Mas, se a pessoa está, então, empregada, precisa analisar quanto tempo ela está recolhendo, para daí pedir o benefício. Se ela tem mais de 12, ou se ela teve 12 lá atrás e agora ela tem mais de 6 meses, ela já pode fazer o requerimento. Isso se não tiver nada a ver com nexo ou acidente de trabalho, ou doença que agravou no trabalho. Porque se tiver nexo com o trabalho, a pessoa não precisa ter esse tempo que eu falei agora. No outro caso que você disse, se a pessoa está recebendo benefício, então ela já preencheu esses requisitos. Então, se caso o INSS cessar o benefício e ela ainda está incapaz, ela já pode entrar com uma ação judicial contra o INSS, requerendo o restabelecimento desse benefício que foi cortado. E ela E pode, se ela já tiver recebendo o benefício, mas vamos dizer, ela está recebendo, não sei se chama temporário, como é, mas aí é o ela quer temporário. pedir a aposentadoria mesmo. É mais fácil? Ela já está, Não, ou tanto faz? ela até pode fazer esse pedido, mas eu oriento ela a ficar recebendo no INSS.
E outra coisa, com a mudança, agora com essa pergunta vai surgindo as ideias, por isso que é bom vir as perguntas e a gente consegue deixar mais claro aqui para todo mundo. Agora, depois da reforma, ainda ficou mais importante a pessoa procurar um advogado especialista nessa área. Por quê? Se ela for aposentada após a data da reforma, que é 13 de novembro de 2019, se ela foi aposentada por invalidez após essa data, se o médico colocar que o início da incapacidade dela permanente, que dá o direito à aposentadoria por invalidez, que é a atual incapacidade permanente, se o médico der aposentadoria para ela com o início da incapacidade após a data da reforma, vai diminuir o valor do benefício dela. Porque a reforma da Previdência, uma loucura, o benefício agora de auxílio-doença é maior que a aposentadoria por invalidez. Então, precisa estudar cada caso. Espera aí, como é que é? É uma loucura isso. O benefício que era para ser maior, como era antes, se a pessoa for aposentada. Por isso que o INSS, inclusive, está usando essa legislação, inclusive de má-fé, fazendo o seguinte: ele chama a pessoa para perícia e concede aposentadoria para ela agora. E aí o benefício vai cair para 60% mais ou menos do que ela recebia. E se acontecer isso com alguém que esteja nos assistindo ou conhecer alguém, ele pode analisar o caso. Se a incapacidade dele já existia desde lá de trás, ele consegue entrar com uma revisão na justiça, pedindo que a incapacidade dele foi antes da reforma e deve aplicar a regra de cálculo antes da reforma, pagando 100% do valor que ele tem direito. Então, tem que avaliar muito bem se a pessoa está afastada temporariamente, se ela deve entrar pedindo a permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Precisa tomar muito cuidado, por isso que é bom avaliar cada caso. Muito. Para não ter problema de ter prejuízo no valor do benefício. Que é para o resto da vida, né? Se fosse eu, por exemplo, eu falava, agora eu não quero me aposentar, se vai diminuir o valor do meu benefício. Sim. Fico recebendo auxílio-doença o resto da vida, porque é maior. Então, sim, é uma loucura, precisa avaliar cada caso. A terceira hipótese que você disse também é muito importante e muitos não sabem. Se eu não estou trabalhando mais ou não estou mais contribuindo com o INSS, tem uma regra aqui, uma exceção, quer dizer, uma exceção à regra, dizendo o seguinte, que nem eu falei que tem o seguro do carro. O seguro do carro, se vence o seguro hoje e eu não pago mais e roubo o meu carro, eu perdi. Acabou, não vou receber. Já o INSS tem uma exceção. A pessoa que para de pagar o INSS, ela pode ficar de 6 meses até 3 anos e 45 dias coberta pelo regime do INSS, mesmo não estando pagando todo mês. Então, a pessoa que está desempregada e ficou incapaz, ela deve procurar um advogado especialista em direito previdenciário para ele analisar quando começou o início da incapacidade dela e há quanto tempo que ela não paga o INSS. E avaliar se ela era empregada, se ela contribuía como facultativa. Então, cada hipótese dela, vai contar quanto tempo ela vai poder ficar sem pagar o INSS e ainda estar segurada. Então, existem hipóteses que a pessoa não está trabalhando, fica incapaz e que ela ainda tem direito a receber esse benefício do INSS. Entendi. E essa incapacidade da pessoa, ela pode ser de antes dela ficar desempregada, ou ela pode ser durante, a pessoa ficou desempregada e aí ela
surgiu algum problema e aí que ela detectou? Como que é? Se tiver nesse período, primeiro eu preciso avaliar esse caso da pessoa para ver se ela tem 6 meses ou até 3, porque tem hipótese de 6 meses, tem hipótese de 12 meses, de 24, de 36. Entendi. Então, primeiro eu vou ter que avaliar essa pessoa. Quanto tempo a gente chama de período de graça. Ok. Qual é o período de graça do fulano tal? Vamos supor que é 2 anos que ele pode ficar sem pagar o INSS, que ainda ele está coberto. Então, por mais que ele está desempregado ou desempregada nesse período de 2 anos, se ele ficar incapaz ou ela, eles possuem o direito de requerer o benefício, mesmo não pagando o INSS. Muito Então, não sei interessante. se ficou claro. Ficou Então, a muito pessoa claro pode ter de 6 meses, no mínimo 6 meses ela vai ter, assim que cessa o benefício em regra, assim que cessa o benefício, que ela para de pagar o INSS, no caso do facultativo, por exemplo, é aquela pessoa que não trabalha. Porque todo mundo que trabalha e exerce um trabalho e recebe por isso, exerce um trabalho remunerado, ele se chama segurado obrigatório. Então, ele é obrigado a contribuir com o INSS. Se essa pessoa parar de pagar o INSS, ela tem no mínimo 12 meses garantida que se acontecer alguma coisa nesse período, se ela ficar incapaz ou vier a falecer nesse período, os dependentes têm direito. Já o facultativo, que é a dona de casa ou estudante, geralmente, que não trabalham, essas pessoas podem recolher o INSS de forma facultativa. E aí, nesse caso do facultativo, quando ele para de pagar, ele tem apenas 6 meses de período de graça. Se acontecer alguma coisa dentro desses 6 meses, ele também tem direito. Eu não sabia de estudante, eu sabia da dona de casa. O do Estudante estudante, a também. partir de que tem idade, alguma coisa assim, essa parte não é sua, eu sei, mas. Eu lembro agora de cabeça que era a partir dos 16 anos. Entendi. Agora eu não sei se não me lembro se teve bastante Sim, mudança. porque não é nosso Mas tema e não eu é a lembro parte que que era você cuida. 16 anos, é. Ok, interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que me veio, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo, coloque aí sua dúvida, porque é mais fácil a gente responder, né? Principalmente o Bruno, dentro do que ele traz. Mas vamos dizer uma pessoa que entrou e ela, você usou o termo ganhar, perder, vamos dizer, e ela perdeu, ela fez o processo, na época ela não estava bem orientada, então ela não levou, só levou o relatório, né? Não levou exames comprobatórios bons, não procurou, não conseguiu comprovar a doença dela e não deu certo. Essa pessoa pode recorrer, pode ir ao INSS, ou ela tem que ir na justiça, como que funciona? Também tem que analisar cada caso. Pode ter várias saídas nesse caso. Explica para a Por gente. exemplo, teve um caso de um cliente, que eu já tive um caso, que ela entrou contra advogado e perdeu. Só que ele entrou num. O INSS, deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma clara para todo mundo que esteja nos assistindo. O INSS é uma autarquia federal e, em regra, todas as ações contra o INSS eu tenho que entrar na Justiça Federal ou no Juizado Especial Federal. Agora, quando tem a ver com o trabalho, ou acidente de trabalho, ou nexo com o trabalho, eu tenho que entrar na Justiça Estadual Comum. E aconteceu um caso que esse cliente, o benefício dele tinha nexo com o trabalho. O advogado entrou na Justiça Federal e perdeu. E aí, o que eu pensei quando chegou o caso para mim? Porque quando na Justiça a gente tem uma palavra chamada trânsito em julgado. Se eu entro com um pedido e ele é analisado e é julgado todo o processo,
analisa o mérito desse processo e julga improcedente, eu tenho um prazo para recorrer. Se eu não recorrer esse prazo e eu perdi o prazo ou não tem mais o que fazer, eu não posso entrar com uma nova ação pedindo a mesma coisa. Uhum. A gente precluiu o direito desse pedido porque já acabou esse processo. Mas aí o que eu tive de sacada nesse caso em específico? O advogado entrou na justiça que não era competente para julgar o caso, porque ele tinha sofrido um acidente de trabalho. Aí eu entrei na justiça comum, dizendo que ele estava incapaz desde lá de trás, juntei mais exames do que não tinha juntado no processo e eu consegui ganhar. Essa pessoa começou a receber. Então, esse é um caso que pode acontecer. Outro caso que pode acontecer é, se a pessoa ainda está na qualidade de segurado nesse período de graça, que a gente fala dos 6 meses a 3 anos, ele pode fazer uma nova perícia no INSS, juntar novos exames e tentar outro afastamento. Agora, se já passou o período de graça e ele está sem vínculo com o INSS, o correto é ele voltar a contribuir com o INSS, contribui no mínimo mais 6 meses, depois eu peço para contribuir uns 8 mais ou menos, depois desse período ele começa a fazer novos exames, e aí sim comprovando que a doença dele agravou, que ele tem exames melhores, que agora comprova que ele está incapaz, entra pedindo de novo um novo benefício. Entendi. Então, um caso que você deu, por exemplo, a pessoa já tinha entrado até judicialmente, mas entrou na Justiça Federal e não na que precisava entrar, na estadual comum, porque era ligado a trabalho, nexo de trabalho. Agora, se a pessoa não entrou na Justiça, se ela só fez a perícia do INSS e foi negado, quantas vezes pode fazer essa perícia? Ah, não. Enquanto ela tiver nessa qualidade segurada, ela pode pedir quantas vezes. Pode ir fazendo vezes. E pode ir levando os exames e pareceres. Mas o que eu falo é o seguinte, não adianta perder muito tempo no INSS. Negou uma vez, procura um advogado especialista e já vai para a justiça. Uhum. Porque já está no sistema do INSS. Você pode fazer em outra cidade a perícia. O médico vai ver no dia da perícia que você já fez uma outra perícia em tal cidade, está tudo no sistema, que já foi negado. Então, a chance de você conseguir é muito difícil. Negou uma vez, você tem todos os exames, tudo certinho, já entra com ação judicial. E eu também não oriento, existe o recurso na fase do INSS, que a gente chama de fase administrativa, que é o INSS negou o benefício, eu posso fazer um recurso para a junta de recursos. É como se fosse, para todo mundo entender, como se fosse o chefe do INSS, como se fosse uma pessoa acima do INSS. Que fosse analisar. Que fosse analisar se está errado ou não a decisão que eles fizeram. Tem a junta de recursos e acima da junta, Câmara de Julgamento. A gente chama essas duas instâncias como Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, eu posso, se o INSS negar, eu posso fazer um recurso. Mas nos benefícios por incapacidade, eu não oriento a fazer. Por quê? Quando é outros benefícios, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, aposentadoria especial, é importante que você faça o recurso nessas instâncias. Agora, benefício por incapacidade, negou no INSS, eu oriento já a entrar com uma ação judicial contra o INSS. Por quê? Os peritos que vão analisar o recurso são médicos peritos, agora chamam como federais, que acabam sendo os médicos que foram médicos peritos do INSS. Sim. Então, a chance de ganhar é muito baixa. Então, por que você vai ficar esperando 6 meses, 1 ano, 2 anos
para ter uma decisão desse recurso no E às vezes a INSS. pessoa passando necessidade, a família não consegue trabalhar. Eu consegui, né, imaginar o sofrimento dessas Não, famílias, dessas pessoas, né? E aí entrar De com uma ação coisa que judicial. seria direito legítimo, né? Um direito Sim. legal, né? Infelizmente, tem muita cessação. Inclusive, esse ano agora, parece que em torno de 7 a 9 milhões de altas que o INSS vai dar para as pessoas que estão afastadas. Então, por isso que eu já oriento, todo mundo que está afastado, continue fazendo tratamento no médico, cada 3 meses pegue um relatório comprovando que você está incapaz para o trabalho, cada 1 ano e meio faça exames novos, os exames para comprovar que sua doença não melhorou, ou às vezes até mais piorou, muitas vezes, e aí você conseguir nesse afastamento o benefício. Vou perguntar uma coisa aqui, você me desculpa se a minha pergunta não tiver a ver. Mas assim, ó, lá no início você falou que a maior parte dos benefícios vem por problemas ortopédicos na coluna, no joelho, né, que a pessoa vai ter na parte Braço, lombar, ombro. braço, né? E psiquiátricos. E no caso da pessoa ter câncer, por exemplo, ou ter essas doenças Também tem. assim, Tem é a também. mesma coisa, igualzinho. Sim, a mesma coisa. Basta você comprovar a incapacidade para o seu trabalho. E o volume também deve ser alto, porque o câncer é uma doença muito, O câncer infelizmente. tem também, mas você acredita que eu falei no caso do escritório, tá? Entendi. Vamos chutar um percentual, eu tenho 70% que é ortopedista, 60%. Entendi. Aí uns 20 psiquiatra, E de parte pouquinho só de. psiquiatra e 5% de câncer. Mas é Entendi. claro que tem bastante gente, é o percentual. Às vezes, Mas o do câncer já passa no próprio INSS, não? Que é mais evidente, não sei. depende, Então, mas também eu já tô vi. chutando, tô Pode pensando. ser, mas também nega. Eu já tenho Entendi. casos. Tenho Porque, casos de pensando pessoas. bem, né, assim, o psiquiátrico, né, eu sou psicóloga, a gente lida assim, a gente sabe que é difícil a comprovação, né? Sim, porque não tem o E exame. exatamente. E a maioria das doenças, estou fazendo um curso, acho que nem te falei, na PUC do Rio Grande do Sul sobre neurociência. Então, eu tenho estudado. Nossa, eu lembro que na época você falou que ia iniciar esse curso. Legal. Eu Você está comecei já fazendo? desde já tem Show. 18 meses, maravilhoso. Então, eu tenho me aprofundado naquilo que eu estudei lá atrás, na psicologia, né? Então, nas doenças, Muito bom. todas, né? Esquizofrenias, psicoses, neurose e tal. E é isso, a comprovação é muito complexa, né? Na questão ortopédica, você falou, não basta um raio-x. Agora, no câncer, não tem como, a pessoa já ficou internada, já fez E aí, cirurgias, talvez seja mais fácil, né? Não sei. só que é o seguinte, também não é porque o câncer é uma doença grave que a gente tem mais ou menos em mente que todos estão incapazes para o trabalho. Tem Sim, pessoas que já fez o tratamento, já está já está no curada, já período quer curado, voltar. quer voltar, consegue voltar. Agora, outra coisa que o INSS faz que é muito errado é um exemplo. O que o médico perito tem que analisar é qual era a função da pessoa e qual a doença dela para ver se gera incapacidade para aquela função. Entendi. Então, vamos supor que eu tenho um problema na coluna. Eu tenho problema na coluna. Tenho joelho, eu tenho artrose grau 4, para você ter uma ideia. Eu já estourei o joelho jogando bola, e aí E fiz a continua cirurgia. jogando bola. Fiz a cirurgia, voltei a jogar bola. E aí, uns 2 anos atrás, eu senti dor, fui fazer exame, a ressonância deu que eu tinha artrose grau 4. Então, você vai falar, nossa, mas então você não consegue quase andar. Só que eu fortaleço bem e eu consigo jogar bola hoje. Então, e para minha profissão, isso não causa incapacidade. Então, eu tenho um Entendi. problema grave no joelho, mas eu estou capaz para o trabalho, beleza. Então, só a doença não dá para saber.
você tem que ver qual era também a Interessante. sua função. Se a pessoa tem um problema do joelho e trabalha numa colheita, aqui na região tem muitas pessoas que trabalham colheita de flores, em Olambra, na cidade. Eu sou de Arthur Nogueira, né? Nós não falamos, ele é da região perto de Campinas, a É, cidade de Arthur Nogueira. perfeito. A gente tem o escritório em Arthur Nogueira, em Paulínia e Jaguariúna. Sim. E aí, então, a região, às vezes, tem bastante colheita de flores, que a pessoa tem que ficar agachando e levantando o tempo inteiro, o dia todo. Se ela tem um problema no joelho desse, há É grande impossível, chance né? que ela está incapaz. E aí o médico pode falar o seguinte, o que eu falei que o INSS tem um equívoco aqui que eles fazem é, vamos supor que a pessoa é nova, e ela tem a função de trabalhadora rural, colheita de flores. Então, ela está incapaz para o trabalho dela, mas pela idade dela, ela pode trabalhar numa outra função mais leve. E o INSS vai lá, dá alta para a pessoa, fala, não, se vira, você pode trabalhar em outra função. Isso também na lei está errado. O INSS tem o dever de fazer um processo de reabilitação profissional nessa pessoa e só pode cessar o benefício o dia que ela tiver apta para uma nova função. Olha que interessante. Quanto isso, o INSS não poderia cessar o benefício e eles cessam muito. Então, é muito importante olhar qual é a doença e qual é o trabalho que ela exercia e se ela está incapaz para aquele tipo de trabalho. Muito interessante, muito bom. Então, isso é Nossa, bom. eu imagino que com a sua fala você esteja dando esperança a muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Sim, até Que às vezes a pessoas que pessoa perdeu. já teve o benefício perdido, ou conhece gente, tem pessoas da família, um tio, um irmão, né? Um parente, um amigo, né? E que a pessoa está passando por dificuldade financeira, né? Está numa situação difícil e saber que ela pode e deve, né, correr atrás daquilo que é um direito seu, que é um benefício que vai ajudá-la, né? A gente sabe das dificuldades, né, quando fala assim do INSS, do governo, a gente sabe que não é uma coisa fácil, mas frente a isso eu tenho que pensar naquilo que é um direito de cada um, né? Eu não Perfeito. posso abrir mão de um direito meu, de um benefício que vem para o resto da minha vida, para mim e para minha família, pensando que a instituição está assim, que o governo está assim, que, né? A autarquia do INSS Teve está uma assim, vez, né? teve um lobby, inclusive a televisão, que eu sou, a maioria eu sou contra de ficam fazendo algumas propagandas, algumas coisas que fazem porque são pagas, eu acho uma loucura isso. E aí saiu a ideia que o INSS estava quebrando, que o INSS não tinha dinheiro, e isso é uma mentira. Se continuar pegando o dinheiro do INSS igual pega, Sim, porque o INSS todo mês tem uma lei que pode retirar 30% do dinheiro do INSS para pagar a dívida do governo. Então, se o INSS realmente estivesse quebrando, eles iam parar de pegar esse dinheiro. Primeiro sim, ponto. Então, já que está ruim, para de pegar. Então, se continuar pegando, é claro que lá na frente pode ter algum problema. Mas o INSS já foi comprovado, inclusive pela agora a Receita Federal que toma conta das contribuições. sim. Existem procuradores que fizeram chama Anfip, uma associação dos, dos servidores, que fizeram um estudo que o INSS é superavitário, que ele recolhe, ele recebe muito mais dinheiro do que ele paga. Então, eu não tenho por que ficar falando que o INSS está quebrando. E Sim. isso acabou levando muitos juízes, muitos assistentes sociais, muitos médicos peritos começarem a negar mais benefício, porque achando que. Eu já até pensei nisso, vão conceder só para aqueles casos mais graves,
porque senão vai quebrar o INSS. E não tem que pensar isso. Tem que Sim. avaliar cada caso. A pessoa Caso, está se é incapaz, justo, né? Se sim. é devido, A se, pessoa está né? incapaz para o trabalho dela, recolheu o INSS, pronto, checklist, ele tem o direito, não tem Sim, porquê. Faça uma reabilitação, isso o INSS também não faz. O INSS não pensa que a reabilitação, eles acham que a reabilitação profissional é um prejuízo a mais, porque eles precisam qualificar essa pessoa para uma nova função. E aí muitas vezes tem que pagar curso, que era o correto, mas eles não fazem, conceder prótese mas em aí a caso. pessoa volta para o mercado de Só que a trabalho, né? pessoa volta a trabalhar. É. E aí E eles têm que muitas pensar pessoas, a nisso. gente que trabalha com o desenvolvimento humano, sabe o quanto de pessoas, né? Eu estou atendendo uma pessoa que está licenciada e ela fala: eu quero voltar a trabalhar, mas eu preciso estar bem, né? Sim, Então, com certeza, muita gente voltaria, muita gente, né? eu acho que é importante, quem sabe um dia eles começam a pensar nisso, a fazer uma reabilitação correta, deixar a pessoa apta realmente para uma nova função, e aí sim cessa o benefício dela. E em muitos casos, veio agora na minha cabeça ainda, que a pessoa pode ter direito a um outro benefício, mesmo ela voltando a trabalhar. Chama auxílio acidente. A pessoa que sofreu um acidente e teve uma sequela permanente que reduziu a capacidade dela de trabalhar, ela consegue trabalhar numa outra função ou na dela, mas de uma forma mais reduzida, mais Sim, devagar, tal. Se foi acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, não, então pode ser um acidente no final de semana que não tem nada a ver com a empresa. Então, qualquer tipo de acidente ou uma doença que decorreu de agravo com o trabalho e surgiu essa sequela permanente que reduz a capacidade para o trabalho, o dia que o INSS reabilitar ela em outra função, ela pode voltar a trabalhar e se comprovar que ela teve essa sequela que reduziu a capacidade para o trabalho, ela ainda consegue receber esse benefício, que é 50% mais ou menos do que ela recebia, e ela vai receber até a concessão da aposentadoria dela, e ela vai poder continuar trabalhando numa outra função. que Isso é uma bacana. coisa muito importante que Nunca, eu não conhecia. o Bem INSS não bacana. consegue. Então, se alguém aqui já foi reabilitado, que está nos ouvindo, já foi reabilitado para uma outra função, se sofreu um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho, que tem uma sequela definitiva, que reduziu a capacidade para trabalhar, ela vai ter direito a receber esse benefício de auxílio acidente e poder trabalhar em outro local. Que Então, isso é bacana. muito importante. Nossa, Bruno, eu adorei. Eu olhei para a hora ali, já passou quase uma hora que nós estamos falando É, e show. nem. E assim, voou para mim, porque o seu Passa, assunto é muito interessante. Não é à toa, né? passa Você rápido. fala muito bem, é professor de pós-graduação, está acostumado, né, a esclarecer Eu sobre tudo adoro. isso. Eu amo essa parte Tem de paixão pelo que benefício. faz, Tem. né? Faz muito bem feito, então foi muito bom. Então eu vou te pedir para uma outra hora a gente voltar, completar esse assunto, de repente complementar com outro assunto próximo que você queira, porque foi muito bom mesmo, acho que foi muito esclarecedor Legal. para todo mundo que está aqui com a gente. E vou Muito. pedir para você fazer uma fala final, resumir alguma coisa que a gente não tenha falado e que você acha importante, ou como que a pessoa faz para te procurar, né? Qual a melhor forma de te procurar, como fazer isso? Seguindo as orientações da ordem da OAB, né, que nós temos um conselho, a ordem permite que eu deixe o e-mail. Então, poderia deixar no final aqui o e-mail meu, que o telefone eles falam que não pode, mas eu posso deixar o meu e-mail, que é bruno@bbm
advocaciaprevidenciaria.com.br. E aí pode mandar por e-mail ou pode ir até o nosso site também, que tem muito conteúdo no nosso site, que é www.bbmadvocaciaprevidenciaria.com.br. E lá tem muito conteúdo para tirar dúvida, também tem os contatos. Pode mandar a sua dúvida e fazer. Mandar a dúvida. E aí a gente Nossa, acho que foi muito bom para quem está aqui. Quem não estiver, vai estar gravado no canal do YouTube, Coach Renise Gomes. Então, você pode indicar para pessoas amigas, para pessoas que você sabe que está precisando, né? Saber do benefício por incapacidade, que foi o nosso tema, né? Então, indique, divulgue, né? E o que o Bruno falou, procure um advogado capaz. E se você não conhece esse advogado, não tem próximo de você, a gente indica o Bruno, que é maravilhoso, né? Que vem fazendo há bastante tempo, com muita, né, assertividade, né, com esse percentual assim bem alto. E aí vou falar também uma coisa, Bruno, para você que de repente é advogado, está nos ouvindo, ou você que é empresário, né, que tem o seu negócio, também faça o coach, tanto o coach life que a gente trabalha, como executive coach, que é para pessoas como o Bruno, que trabalham, que tem uma equipe para gerar, que tem toda a parte da organização, do planejamento, do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Uma mentoria de como se organizar melhor, com agendas, com programações, para que aquilo que você já tem renda cada vez mais, né? E o coach tem essa capacidade de potencializar, de tirar de você e trazer. Então, todos vocês também são convidados. O meu site é coachrenisigomes.com.br. O que você quiser conhecer sobre os cursos online que eu tenho, sobre liderança, vendas e coach, né? E também sobre mentoria e coach individual. Vai ser um prazer estar com você. Você indica também. Eu indico, inclusive, e assino embaixo. Não é porque nós estamos fazendo. Você me chamou, inclusive, primeiramente eu queria... primeiramente não, né? Agora, para encerrar, agradecer o convite mais uma vez e parabenizar você por essa profissão que você também, eu identifico muito, tanto que eu amo a minha profissão, eu vi muito isso em você, Renise, o tanto que você ama a sua profissão, o tanto que você estuda, a importância desse processo de coaching, de quem sabe aplicar igual você sabe, tá? E inclusive com uma especialidade junto, que você é formada em psicologia. Isso eu acho que faz total diferença para a pessoa entender dos comportamentos. Então, parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo, sempre buscando conhecimento, sempre passando conhecimento para todo mundo, sempre buscando, fazendo live, dando conteúdo para todo mundo. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada, Bruno. Eu acho que esse é o resultado que a gente tem, o sucesso vem do amor pela profissão, né? Sim, quando você faz algo com amor de coração, o resultado é consequência, vem naturalmente, né? A gente gosta tanto daquilo que faz, se dedica tanto, que não tem como não ser bem feito. Então, eu agradeço demais a sua participação, você, essa pessoa maravilhosa que você é, e estamos aí, coloquem as dúvidas, a gente responde aqui, vão ao site do Bruno, que está aparecendo para todos vocês, vão ao meu site, quem quiser saber do coach, né? E vamos até uma próxima, a gente marca aí para frente mais uma, tá bom? Perfeito, estamos sempre à disposição. Obrigada, Bruno, obrigada a você que está conosco. E até uma próxima. Isso aí. Até a próxima. Beijão a todos aí. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.